Filho de milionário destrói a vida de jovem camponesa, mas o que ele faz depois vai te emocionar até as lágrimas. Às vezes, os piores momentos da nossa vida se transformam nos mais preciosos, quando descobrimos que o amor verdadeiro tem o poder de curar até as feridas mais profundas da alma. Antes de começar essa jornada emocional que vai tocar seu coração, não esqueça de se inscrever no canal para receber novas histórias todos os dias. Deixa aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Vou adorar saber até onde essa história está chegando. E aproveita, e já deixa o like que nos ajuda a continuar sempre trazendo essas narrativas que falam direto à alma. O sol amazônico batia implacável na estrada de terra que ligava Santarém às pequenas propriedades rurais da região, levantando uma nuvem dourada de poeira que grudava na pele como uma segunda camada. Luana Santana ajustou o chapéu de palha e verificou mais uma vez as caixas de pêssego maduro que descansavam na sombra da barraca improvisada. Aos 23 anos, ela havia transformado aquele ponto de venda na única fonte de renda da pequena propriedade onde vivia com a tia Neide, desde que seus pais partiram, quando ela tinha apenas 8 anos. A jovem observou o movimento escasso da estrada, calculando mentalmente quantos pêssegos precisaria vender para pagar as contas do mês. O calor sufocante do meio-dia fazia as cigarras cantarem ensurdecedoramente nas árvores próximas, enquanto o aroma doce das frutas se misturava com o cheiro de terra molhada da última chuva. Era uma vida simples, mas honesta, construída com o suor do rosto e a dignidade de quem não devia nada a ninguém. Foi então que ouviu o ronco potente do motor se aproximando. Um carro de luxo, prateado e reluzente como uma joia perdida na simplicidade daquele cenário rural, avançava pela estrada levantando mais poeira que todos os caminhões que haviam passado naquela manhã. Luana protegeu instintivamente os pêssegos com um pano limpo e observou curiosa quando o veículo diminuiu a velocidade. O BMW conversível parou exatamente em frente à sua barraca e dela desceu um jovem que parecia ter saído diretamente das páginas de uma revista de moda. Cabelos escuros perfeitamente alinhados, óculos de sol importados, camisa social de linho branco que custava mais que a renda familiar de 3 meses. Henrique Vasconcelos, aos 29 anos, carregava no semblante a arrogância natural de quem nunca havia enfrentado uma única dificuldade na vida. "Essa estrada leva aonde?" perguntou ele, retirando os óculos e revelando olhos escuros que não demonstravam nenhum interesse genuíno pela resposta. Sua voz carregava o sotaque educado da elite santarena, contrastando brutalmente com a simplicidade do ambiente. "Depende de onde o senhor quer chegar", respondeu Luana com a educação que a tia Neide havia lhe ensinado, sem levantar os olhos das frutas que organizava cuidadosamente. Henrique sorriu de lado, um sorriso que não chegava aos olhos e que ela interpretou como deboche. "Estou procurando a fazenda do Montenegro. Tenho uma reunião de negócios importante." A menção ao nome Montenegro fez Luana erguer o olhar. Todo mundo na região conhecia Fábio Montenegro, o empresário que vinha comprando propriedades rurais a preços irrisórios, prometendo desenvolvimento, mas deixando apenas famílias desempregadas em seu rastro. "A fazenda dele fica a uns 15 quilômetros daqui. Continue nesta estrada e vire à direita quando ver a placa amarela", explicou ela, apontando a direção com delicadeza. 15 quilômetros nesta poeira? Henrique balançou a cabeça com irritação. "Não deveria haver uma estrada asfaltada? Meu carro não foi feito para estas condições primitivas." A palavra primitivas ecoou no ar como um tapa na face. Luana sentiu o sangue subir às bochechas, mas manteve a compostura. Aquele rapaz claramente não compreendia que milhares de famílias viviam dignamente naquelas condições que ele desprezava com tanta facilidade. "É a única estrada que leva até lá, senhor. Mas se não quiser sujar seu carro, pode voltar pela rodovia principal e dar a volta. São só 60 quilômetros a mais." O sarcasmo sutil na voz de Luana não passou despercebido. Henrique a observou com mais atenção pela primeira vez, notando a beleza rústica que emanava daquela jovem. Cabelos castanhos presos em uma trança simples, olhos verdes que refletiam a honestidade de quem havia sido moldada pelo trabalho duro,
pele beijada pelo sol amazônico. Havia algo nela que o incomodava e o atraía simultaneamente, uma pureza que ele não sabia mais que existia. "Quanto custam estes pêssegos?" perguntou, mais por curiosidade que por interesse real. R$ 3 o quilo, senhor. São da nossa própria plantação, colhidos esta manhã. Henrique pegou uma das frutas e examinou com o desdém de quem estava acostumado aos produtos importados dos supermercados de luxo da cidade. O pêssego estava perfeito, maduro na medida certa, com aquela cor dourada que só a natureza sabia criar, exalando um aroma que despertava memórias de infância que ele havia esquecido há muito tempo. "E você vive disso?" A pergunta saiu carregada de uma curiosidade cruel, como se a vida daquela jovem fosse um espetáculo para seu entretenimento. "Vivo do meu trabalho honesto, senhor", respondeu Luana, erguendo o queixo com dignidade. "E tenho orgulho disso." A resposta o provocou de uma forma que não conseguia explicar. Henrique estava acostumado à submissão automática de quem dependia de sua família para sobreviver. Aquela jovem camponesa, no entanto, o enfrentava com uma naturalidade que o desestabilizava. "Que romântico", disse ele com ironia. "Deve ser muito gratificante viver na pobreza por escolha própria." O coração de Luana disparou. Ninguém jamais havia falado com ela daquela forma. A tia Neide sempre a ensinara que a pobreza não era vergonha quando se trabalhava honestamente. Mas as palavras daquele estranho arrogante foram como facas envenenadas dirigidas diretamente à sua dignidade. "O senhor não me conhece para falar assim", ela respondeu, tentando manter a voz firme apesar da indignação que sentia. "Não preciso conhecer. Posso ver." Henrique gesticulou em direção à barraca improvisada, às roupas simples, aos pés descalços na terra. Esta é a vida que escolheu, vendendo frutas na beira da estrada como se ainda vivêssemos no século passado. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Luana, mas ela as conteve com força de vontade. Não daria a ele a satisfação de vê-la chorar. "Minha vida pode ser simples, mas ela tem propósito. Eu cuido da terra que me criou, honro o trabalho da minha família e durmo em paz todas as noites sabendo que não devo nada a ninguém", disse ela, com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Henrique riu, um som áspero e desagradável. Que filosofia mais conveniente para quem não tem ambição. Foi nesse momento que a vida decidiu intervir de forma dramática. Uma rajada de vento mais forte que o normal varreu a estrada, derrubando algumas caixas de pêssego e fazendo Luana correr para salvá-las. Na pressa, ela tropeçou em uma pedra e caiu com força, batendo a cabeça em uma das caixas de madeira. O som seco da queda ecoou no ar quente, seguido por um silêncio mortal. Henrique, que segundos antes debochava daquela vida simples, de repente se viu diante de uma jovem imóvel no chão, com um fio de sangue escorrendo pela testa. A arrogância evaporou instantaneamente, substituída por um pânico que ele não sabia que era capaz de sentir. Correu até ela, ajoelhando-se na terra que momentos antes considerava primitiva demais para seu carro de luxo. "Moça! Moça! Você está me ouvindo?" Sua voz saiu trêmula, completamente diferente do tom superior que usara antes. Luana abriu os olhos lentamente, confusa e tonta. A primeira coisa que viu foi o rosto preocupado de Henrique, tão próximo que podia sentir sua respiração. Por um instante, toda a arrogância havia desaparecido, revelando uma vulnerabilidade humana que ela não esperava encontrar. Eu estou bem", murmurou ela, tentando se levantar. "Não se mova. Você pode ter uma concussão." Para sua própria surpresa, Henrique demonstrou conhecimentos médicos que não sabia possuir, examinando os olhos dela em busca de sinais de traumatismo craniano. "Preciso levá-la ao hospital." "Não precisa, senhor." "Eu?" "Não é uma sugestão." Ele a interrompeu, e pela primeira vez sua autoridade vinha acompanhada de genuína preocupação. "Vou levá-la agora." Com cuidado que não demonstrara ter, Henrique ajudou Luana a se levantar e a caminhar até o carro. Ela hesitou ao ver o luxo do interior do veículo, sentindo-se completamente deslocada naquele ambiente que representava um mundo tão distante do seu. "Os pêssegos", murmurou ela, olhando para trás. "Ah, esqueça os pêssegos."
A resposta saiu mais ríspida que ele pretendia, mas sua preocupação com o estado dela superava qualquer consideração sobre as frutas espalhadas na terra. Durante o trajeto até o hospital de Santarém, um silêncio tenso pairou entre eles. Henrique dirigia com mais cuidado que jamais havia dirigido, observando constantemente pelo espelho retrovisor se ela estava bem. Luana, ainda tonta, tentava entender como sua manhã normal de vendas havia se transformado naquela situação surreal. "Como você se chama?" perguntou ele, quebrando o silêncio. "Luana. Luana Santana." "Henrique Vasconcelos." Ele se apresentou, omitindo propositalmente o sobrenome que abria portas em toda a região amazônica. Ela assentiu levemente, ainda processando tudo o que havia acontecido. O nome Vasconcelos era conhecido por todos na região. A família controlava boa parte do agronegócio local e tinha influência política considerável. Mas, naquele momento, para ela, ele era apenas um estranho que a estava levando ao hospital. No pronto-socorro, Henrique demonstrou uma autoridade que surpreendeu Luana. Com algumas palavras e a apresentação de um cartão, conseguiu atendimento imediato para ela, algo que normalmente levaria horas. Os médicos a examinaram cuidadosamente, confirmando que se tratava apenas de um ferimento superficial, mas recomendando repouso. "Ela vai ficar bem?" perguntou Henrique ao médico, com uma ansiedade que ele próprio não conseguia explicar. "Perfeitamente. Foi apenas um susto, alguns pontos na testa e repouso por alguns dias." Enquanto Luana recebia os primeiros socorros, Henrique telefonou para cancelar sua reunião com Montenegro. Era a primeira vez em sua vida profissional que cancelava um compromisso de negócios por motivos pessoais, e essa percepção o deixou inquieto. Quando ela saiu do consultório com a testa enfaixada, encontrou-o esperando na sala com uma expressão que não conseguia decifrar. Havia algo diferente nele, como se aqueles momentos de vulnerabilidade tivessem revelado uma faceta de sua personalidade que permanecia escondida sob camadas de privilégio e arrogância. "Como você vai voltar para casa?" perguntou ele. "Vou pedir carona para alguém que conheço. Sempre dou um jeito." A resposta o irritou, embora não soubesse exatamente por quê. A ideia dela, dependendo da boa vontade de estranhos para voltar para casa, o incomodava profundamente. "Vou levá-la." "Não precisa, senhor. O senhor já fez muito. Não é uma questão de precisar. É uma questão de responsabilidade." Sua voz carregava novamente aquela autoridade natural, mas desta vez temperada com algo que ela não conseguia identificar. O caminho de volta foi diferente da ida. Henrique dirigia em silêncio, perdido em pensamentos que o confundiam. Observava discretamente a jovem ao seu lado, notando como ela mantinha a dignidade mesmo em uma situação vulnerável. Havia algo nela que o desafiava de uma forma que nunca havia experimentado. Quando chegaram à propriedade rural, Luana hesitou antes de sair do carro. "Obrigada por me levar ao hospital, Sr. Henrique. Eu vou conseguir pagar pelos pontos assim que..." "Não precisa pagar nada." A resposta saiu rápida demais, revelando mais do que ele gostaria. Ela o observou com curiosidade. "Então, obrigada mesmo. E desculpe por ter falado daquele jeito antes. Não costumo ser grosseira." Henrique ficou em silêncio por um longo momento, observando-a através da janela do carro. Havia algo naquela despedida que o incomodava profundamente, como se estivesse perdendo algo importante sem saber o quê. "Luana", chamou ele quando ela já estava quase na porta da casa simples. Ela se virou, enquadrando-se na luz dourada da tarde que filtrava através das árvores. "Cuide-se", disse ele, e pela primeira vez sua voz soou genuinamente preocupada, sem traços da arrogância anterior. Ela assentiu com um meio sorriso e desapareceu dentro da casa. Henrique permaneceu ali por alguns minutos, observando a simplicidade daquele lar que contrastava brutalmente com a mansão onde havia crescido. Fumaça saía da chaminé improvisada, indicando que alguém estava preparando a refeição da tarde. Roupas simples secavam no varal. Um gato dormia preguiçosamente na varanda. Era um mundo completamente diferente do seu, e pela primeira vez em sua vida privilegiada,
Henrique Vasconcelos se perguntou se havia algo de valor naquela simplicidade que ele sempre desprezara. Quando finalmente dirigiu de volta para a cidade, carregava consigo uma inquietação que não conseguia nomear. A imagem de Luana, sua dignidade ferida, sua resposta altiva, sua vulnerabilidade no hospital, permanecia gravada em sua mente de uma forma que o irritava e o fascinava simultaneamente. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Henrique não conseguiu se concentrar nos relatórios financeiros que costumava revisar antes de dormir. A jovem camponesa havia plantado uma semente de questionamento em sua mente ordenada, e ele ainda não sabia se isso era uma bênção ou uma maldição. Luana, por sua vez, deitou-se em sua cama simples com a mente igualmente agitada. A tia Neide havia ficado preocupada com o ferimento e curiosa sobre quem a trouxera de volta, mas ela oferecera apenas explicações vagas. Como poderia explicar o encontro com aquele jovem arrogante que a havia ferido com palavras cruéis, mas depois demonstrara uma preocupação genuína que a confundia? Havia algo naqueles olhos escuros que a intrigava. Como se por trás da arrogância existisse uma pessoa real lutando para emergir. Era uma impressão perigosa, ela sabia, porque homens como Henrique Vasconcelos não faziam parte do mundo de pessoas como ela. Enquanto observava a lua através da janela simples de seu quarto, Luana não imaginava que aquele encontro casual havia posto em movimento uma série de eventos que transformaria suas vidas de formas que nenhum dos dois poderia prever. Do outro lado da cidade, em sua suíte luxuosa, Henrique também observava a mesma lua, perturbado por sentimentos que não conseguia compreender ou controlar. Pela primeira vez em sua vida mimada, havia encontrado alguém que não se curvava diante de seu poder, e isso o deixava simultaneamente irritado e fascinado. Nenhum dos dois sabia que aquela queda aparentemente acidental havia sido apenas o primeiro passo de uma jornada que os levaria aos extremos da paixão, da dor e da redenção. O destino havia tecido seus fios invisíveis, e agora restava apenas aguardar para ver que padrão emergiria dessa trama complexa entre dois mundos aparentemente incompatíveis. Uma semana havia se passado desde o acidente, e Luana começava a pensar que o estranho encontro com Henrique Vasconcelos havia sido apenas um episódio isolado em sua vida tranquila. A testa ainda doía ocasionalmente onde haviam feito os pontos, mas ela retomara sua rotina de vender pêssegos na estrada, determinada a não deixar que aquele dia perturbasse seu mundo organizado. Era uma manhã particularmente quente quando ela notou movimentação estranha na propriedade vizinha. Caminhões grandes estacionaram no terreno que sempre havia permanecido vazio, e homens de capacete começaram a fazer medições e marcar árvores. Luana observou curiosa enquanto organizava sua barraca, sem imaginar que aquela atividade teria impacto direto em sua vida. Dona Neide apareceu na varanda com uma expressão preocupada, segurando uma carta oficial que havia chegado naquela manhã. Luana, venha aqui. Preciso conversar com você sobre algo importante. A jovem deixou os pêssegos de lado e caminhou até a tia, que segurava o papel com mãos ligeiramente trêmulas. O que aconteceu, tia? É sobre a nossa terra, minha filha. Parece que alguém comprou o terreno ao lado e agora está questionando os limites da nossa propriedade. Neide mostrou a carta oficial. Eles dizem que nossa cerca está invadindo 2 metros do terreno deles. Luana pegou o documento e leu cuidadosamente. Era uma notificação legal exigindo que elas removessem a cerca que havia sido construída por seu falecido pai 15 anos antes, alegando invasão de propriedade. O prazo dado era de apenas 1 semana. Isso não pode estar certo, tia. Papai sempre foi muito cuidadoso com os limites. Ele mesmo fez a medição quando construiu a cerca. Eu sei, querida, mas eles têm documentos novos feitos por um agrimensor certificado, e o dono do terreno vizinho agora é... Neide hesitou antes de falar. É alguém da família Vasconcelos. O nome ecoou na mente de Luana como um sino de alarme. Seria coincidência? Henrique havia mencionado ter negócios na região, mas ela não imaginara que isso pudesse afetar diretamente sua família. Naquele mesmo dia, uma caminhonete de luxo parou em frente à propriedade. Dela desceu um homem de meia idade, trajando um terno impecável apesar do calor,
acompanhado por 2 assistentes e um homem que carregava equipamentos de medição. Bom dia, sou Rodrigo Vasconcelos, novo proprietário do terreno vizinho. Vim verificar pessoalmente a questão da cerca. Luana sentiu o estômago apertar. Aquele era o pai de Henrique, não havia dúvida. A semelhança física era notável, assim como a autoridade natural na voz e nos gestos. Senhor Vasconcelos, disse ela, tentando manter a compostura. Acreditamos que há algum engano. Esta cerca está aqui há 15 anos. Foi construída pelo meu pai, seguindo a escritura da propriedade. Rodrigo sorriu, mas não foi um sorriso caloroso. Jovem, escrituras antigas podem conter imprecisões. Contratei os melhores profissionais da região para uma nova medição, e os resultados são claros. A cerca está invadindo nossa propriedade. O agrimensor começou a trabalhar, confirmando as medições que já haviam sido feitas anteriormente. Luana observava tudo com crescente apreensão, percebendo que havia algo estranhamente orquestrado naquela situação. E se removermos apenas os 2 metros questionados? Sugeriu Dona Neide, tentando encontrar um meio termo. Receio que não será possível, respondeu Rodrigo, com falsa cortesia. Verão, precisamos de uma faixa de segurança para o projeto que pretendemos desenvolver ali. Será necessário remover toda a cerca e recuá-la pelo menos 5 metros. 5 metros significaria perder a área onde cresciam as melhores árvores de pêssego, justamente as que forneciam as frutas mais saborosas que Luana vendia. Sem elas, sua renda seria drasticamente reduzida. Isso é injusto, disse ela, sentindo a indignação crescer. Essas árvores foram plantadas pelo meu pai. Elas sustentam nossa família há anos. Lamento, mas a lei é a lei. Rodrigo entregou outro documento. Aqui está a ordem judicial para a remoção da cerca. Vocês têm 48 horas para cumprir. Caso contrário, a remoção será feita por nossa conta e as despesas serão cobradas de vocês. Após a partida dos homens, Luana e Dona Neide ficaram em silêncio na varanda, processando a magnitude do problema que havia caído sobre suas vidas. 5 metros significavam não apenas a perda das árvores, mas também do pequeno galpão, onde armazenavam as ferramentas e onde Luana havia começado a desenvolver um projeto de produção de doces caseiros. Tia, não entendo como isso aconteceu tão de repente. Nunca houve problemas com limites antes. Neide balançou a cabeça com tristeza. Pessoas poderosas, minha filha. Quando elas querem alguma coisa, sempre encontram um jeito de conseguir. Naquela noite, Luana não conseguiu dormir. Caminhava pela propriedade observando cada árvore que seria perdida, cada cantinho que seria sacrificado. Havia algo profundamente errado naquela situação, mas ela não sabia como provar. Foi então que viu os faróis de um carro se aproximando pela estrada. Para sua surpresa, era o BMW de Henrique. Ele parou em frente ao portão e saiu do veículo, caminhando em direção à casa com uma expressão que ela não conseguiu decifrar na escuridão. Luana, preciso falar com você. Ela saiu para encontrá-lo, usando apenas um hobby simples sobre o camisão. É muito tarde para visitas, Sr. Henrique. Eu sei, mas não consegui esperar até amanhã. Ele parecia agitado, nervoso de uma forma que contrastava com a arrogância que havia demonstrado anteriormente. Soube sobre a questão da cerca. Ah, então o senhor sabe. A conexão estava se tornando clara em sua mente. Que coincidência, não é? Seu pai compra o terreno vizinho logo depois do nosso encontro. Henrique passou a mão pelos cabelos, um gesto que revelava mais desconforto do que gostaria de admitir. Não foi coincidência, Luana. Eu pedi para ele comprar aquele terreno. A confissão caiu entre eles como uma bomba. Luana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Por quê? A pergunta saiu como um sussurro. Porque não consegui parar de pensar em você. Porque você me irritou de uma forma que eu nunca havia experimentado. Henrique aproximou-se dela, sua voz ficando mais intensa. Pessoas como você não deveriam existir. Não neste mundo. Toda aquela dignidade, aquela pureza irritante. Isso não é real. Luana recuou, começando a entender a verdadeira natureza da situação. Então decidiu provar que estava certo me destruindo?
Decidi provar que todos têm um preço, que toda essa nobreza de caráter desaparece quando a pressão aumenta. Seus olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora. Quero ver até onde vai sua dignidade quando você perder tudo. As palavras eram como facas envenenadas. Luana sentiu lágrimas de raiva e desespero queimar em seus olhos. O senhor é uma pessoa doente, disse ela, com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Fazer mal a pessoas inocentes só para provar um ponto doentio sobre sua própria visão distorcida do mundo. Talvez, ele admitiu com um sorriso cruel. Mas vou conseguir o que quero. Vou provar que você vai aceitar minha ajuda quando não tiver mais escolha. Jamais. Veremos. Henrique voltou para o carro, mas parou antes de entrar. Ah, Luana, isso é apenas o começo. Os dias seguintes foram um pesadelo para Luana e Dona Neide. Homens vieram remover a cerca, levando junto as raízes de algumas árvores frutíferas que ficaram danificadas no processo. O galpão teve que ser demolido porque estava dentro da nova área de limite. 15 anos de trabalho e memórias foram destruídos em uma manhã. Mas as dificuldades não pararam por aí. Na semana seguinte, o banco, que sempre havia sido compreensivo com pequenos atrasos nas parcelas da propriedade, enviou um aviso de vencimento antecipado de um empréstimo que o pai de Luana havia feito anos antes. As condições haviam mudado repentinamente e agora eles exigiam o pagamento integral em 30 dias. Como eles podem fazer isso? Perguntou Luana ao gerente do banco, um homem que conhecia sua família há anos. Lamento, Luana, a política do banco mudou. Novos investidores, novas regras. Ele parecia genuinamente constrangido. Tentei argumentar, mas a decisão veio de cima. Ela sabia quem estava lá em cima. A influência da família Vasconcelos na região era conhecida por todos. Quando voltou para casa, encontrou Dona Neide chorando na cozinha segurando outra carta oficial. O que é agora, tia? A prefeitura. Eles dizem que nossa licença para vender na estrada expirou e que as novas regulamentações exigem uma série de documentos que não temos condições de providenciar. Luana pegou a carta e leu com um crescente horror. As exigências incluíam alvará sanitário, certificação de origem dos produtos, seguro de responsabilidade civil, uma lista de burocracias que custaria mais que toda a renda familiar de um ano. Isso é perseguição, murmurou ela. Nenhum vendedor de beira de estrada tem essas certificações todas. Era evidente que alguém havia usado influência política para criar regulamentações especificamente direcionadas para impedir a atividade dela. Em uma semana, Luana havia perdido as melhores árvores frutíferas, o galpão de armazenamento, e agora estava proibida de vender seus produtos. Naquela noite, ela se sentou na varanda observando as estrelas e tentando encontrar uma solução. Havia economizado um pouco de dinheiro ao longo dos anos, mas não seria suficiente para pagar o empréstimo bancário e ainda manter a casa. Foi então que Henrique apareceu novamente, surgindo da escuridão como um fantasma elegante. — Como estão as coisas? Perguntou ele com falsa preocupação. — O que quer? A voz de Luana estava carregada de cansaço e revolta. Vim oferecer uma solução. Henrique sentou-se ao lado dela na varanda, sem pedir permissão. Posso resolver todos os seus problemas com algumas ligações telefônicas. E qual seria o preço? Que você admita que eu estava certo. Que toda essa dignidade, todo esse orgulho não passam de luxos que você não pode se dar quando a vida real bate na porta. Luana o observou em silêncio. Havia algo profundamente perturbado naquele homem que parecia obcecado em provar algum ponto sobre a natureza humana, usando sua vida como laboratório. E se eu não aceitar? Então as coisas vão piorar, muito pior. A ameaça estava clara na voz dele. Tenho recursos que você nem imagina, Luana. Posso tornar impossível para vocês viverem nesta região. Por que está fazendo isso? Ela genuinamente não conseguia entender a motivação por trás de tanta crueldade. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, observando a paisagem noturna. Por que você me fez questionar coisas que eu nunca questionei antes? Porque sua existência contradiz tudo que eu aprendi sobre como o mundo funciona. E em vez de considerar que talvez você estivesse errado sobre algumas coisas,
preferiu destruir a prova do contrário? A pergunta atingiu algo sensível nele. Por um momento, sua máscara de crueldade calculada tremeu, revelando uma vulnerabilidade que ele rapidamente escondeu. O mundo não é um lugar gentil, Luana. Quanto mais cedo você aceitar isso, menos vai sofrer. Talvez o seu mundo não seja gentil porque você o tornou assim. As palavras dela ecoaram no ar noturno, carregando uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. Henrique levantou-se bruscamente. Você tem uma semana para pensar na minha oferta. Depois disso, as coisas vão ficar complicadas. Ele partiu deixando Luana sozinha, com seus pensamentos perturbados e um futuro cada vez mais incerto. Enquanto observava as luzes traseiras do BMW desaparecendo na estrada, ela se perguntou até onde aquele homem estaria disposto a ir para provar seu ponto doentio. A resposta viria nos próximos dias, quando as últimas bases de segurança de sua vida começariam a desmoronar uma a uma, empurrando-a para um abismo que ela jamais imaginara que existisse. Dona Neide apareceu na porta, observando a sobrinha com preocupação. Quem era minha filha? Um fantasma do passado, murmurou Luana, sem conseguir explicar melhor a natureza daquela obsessão doentia que havia se abatido sobre suas vidas. Naquela noite, ela sonhou com tempestades e águas turbulentas, presságios de que a verdadeira provação ainda estava por vir. O jovem Vasconcelos havia declarado guerra particular contra sua dignidade, e ela ainda não sabia se teria forças para resistir ao que estava por vir. A semana que Henrique havia dado a Luana para pensar em sua proposta passou como um furacão de desespero. As pequenas crueldades orquestradas por ele se multiplicaram com uma precisão cirúrgica que revelava o quão profundamente ele havia estudado a vida dela para saber exatamente onde atacar. A conta de energia elétrica chegou com um valor 5 vezes maior que o normal, alegando consumo excessivo que jamais havia ocorrido. O fornecedor de água cancelou o contrato sem aviso prévio, citando irregularidades técnicas que não existiam. O carteiro parou de entregar correspondências na propriedade, alegando que a estrada havia sido considerada perigosa para o trânsito de veículos oficiais. Cada golpe era calculado para ser tecnicamente legal, mas devastador em seus efeitos acumulativos. Luana percebeu que estava lutando contra um adversário que conhecia profundamente como o sistema funcionava e tinha recursos para manipulá-lo em seu favor. Dona Neide, aos 48 anos, começou a mostrar sinais do estresse que a situação estava causando. Suas mãos tremiam ao fazer café e ela havia começado a ter dificuldades para dormir. Uma manhã, Luana a encontrou na cozinha, chorando silenciosamente sobre uma xícara fria. Tia, precisamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar, minha filha. Estamos perdendo tudo o que construímos aqui. Neide limpou os olhos com o avental. Talvez seja a hora de aceitar que pessoas como nós não podem lutar contra pessoas como eles. As palavras da tia ecoaram como um eco das previsões cruéis de Henrique. Luana sentiu uma mistura de revolta e determinação crescer em seu peito. Não, tia. Não vamos desistir. Não vamos dar a ele a satisfação de nos ver quebradas. Mas a determinação de Luana foi testada ainda mais severamente quando Samuel Costa, seu namorado boxeador, apareceu na propriedade naquela tarde com uma expressão que ela jamais havia visto em seu rosto honesto. Samuel era um homem simples, que ganhava a vida ensinando boxe para jovens da periferia de Santarém e sonhava em abrir uma academia própria. Alto, forte, com as mãos calejadas pelo trabalho e pelo esporte, ele representava tudo que Luana valorizava: honestidade, trabalho duro e sonhos genuínos. Luana, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Eles se sentaram na sombra da mangueira que havia escapado da destruição causada pela remoção da cerca. Samuel parecia profundamente perturbado, evitando olhar nos olhos dela. O que aconteceu, Samuel? Recebi uma proposta hoje. Uma proposta muito boa para treinar a equipe de boxe de um clube esportivo em Manaus. Ele hesitou antes de continuar. É uma oportunidade que pode mudar minha vida. Salário bom, moradia inclusa, chance de trabalhar com atletas de alto nível. Luana sentiu o coração apertar.
Isso é maravilhoso, Samuel. Você sempre sonhou com uma oportunidade assim. Mas... Ele finalmente a olhou nos olhos. A proposta veio de uma pessoa específica, alguém que conhece você. O mundo de Luana pareceu girar. Henrique Vasconcelos. Ele me procurou pessoalmente. Disse que sabia do meu trabalho, que tinha contatos em Manaus e que poderia me ajudar. Mas deixou claro que a oferta estava vinculada a condições específicas. Que condições? Mas ela já sabia a resposta. Que eu termine nosso namoro e saia imediatamente de Santarém. Samuel segurou as mãos dela com firmeza. Luana, eu jamais aceitaria isso. Jamais. Vim te contar porque não quero segredos entre nós. Mas Luana via algo mais nos olhos dele. Havia dúvida, tentação. A proposta era genuinamente boa. Representava tudo que Samuel havia trabalhado para conquistar em anos de esforço. Samuel, disse ela suavemente, quanto tempo você tem para dar uma resposta? 2 dias. Ele apertou mais as mãos dela. Mas eu já decidi. Vou recusar. Não vou deixar que esse homem manipule nossa vida. Naquela noite, Luana não conseguiu dormir. A tática de Henrique havia sido diabólica em sua sofisticação. Ele não estava apenas atacando diretamente sua vida, mas também as pessoas que ela amava, colocando-as em posições onde teriam que escolher entre seus próprios sonhos e a lealdade a ela. Era uma forma de tortura psicológica que revelava uma mente perturbada, mas também extremamente inteligente. Henrique havia identificado que a maior vulnerabilidade de Luana não era sua própria segurança, mas o bem-estar das pessoas que ela amava. Na manhã seguinte, ela tomou uma decisão que a surpreendeu. Em vez de esperar que ele aparecesse novamente em sua propriedade, decidiu ir até ele. Vestiu sua melhor roupa, um vestido simples de algodão que havia comprado anos antes para ocasiões especiais, e pegou o ônibus para a cidade. A sede da empresa Vasconcelos ficava no centro comercial de Santarém, um edifício moderno que contrastava com a arquitetura colonial da região. Luana nunca havia pisado em um ambiente tão luxuoso, mas manteve a dignidade enquanto se dirigia à recepção. Gostaria de falar com Henrique Vasconcelos, disse ela à recepcionista, uma jovem elegante que a olhou com evidente desdém. O senhor Henrique está em reunião. A senhora tem agendamento? Diga a ele que Luana Santana está aqui. Ele vai querer me ver. A recepcionista hesitou, claramente desconfortável com a presença daquela jovem, vestida de forma simples em um ambiente de tanto luxo. Após alguns telefonemas sussurrados, voltou com uma expressão de surpresa. O senhor Henrique a receberá agora. 20º andar, sala 2001. O elevador foi uma experiência em si. Luana nunca havia andado em um elevador tão alto e a vista da cidade que se descortinava através das janelas de vidro a deixou momentaneamente tonta. Quando as portas se abriram no 20º andar, ela se viu diante de um corredor com carpete grosso e obras de arte nas paredes. A sala de Henrique era ainda mais impressionante que ela havia imaginado. Janelas panorâmicas ofereciam uma vista de 360 graus da cidade e do rio Tapajós. Móveis de madeira nobre, estantes repletas de livros em várias línguas e uma mesa de trabalho que era maior que o quarto de Luana. Henrique estava de pé junto à janela quando ela entrou, observando a paisagem com as mãos nas costas. Vestia um terno impecável que provavelmente custava mais que a renda anual da família de Luana. Não esperava que você viesse até mim, disse ele sem se virar. Vim fazer uma proposta. Agora ele se virou, e Luana pôde ver nos olhos dele uma mistura de curiosidade e algo que poderia ser admiração. Estou ouvindo. Pare de atacar as pessoas que eu amo. Samuel não tem nada a ver com isso. Dona Neide não tem nada a ver com isso. Se sua obsessão é comigo, então concentre-se em mim. Henrique caminhou lentamente até ela, parando tão perto que ela podia sentir o perfume masculino caro que ele usava. E o que você oferece em troca? O que você quiser provar sobre mim, prove, mas deixe os outros em paz. Interessante. Ele circulou ao redor dela como um predador estudando sua presa. Você está disposta a se sacrificar por eles? Se necessário. Mesmo sabendo que posso destruir sua vida completamente? Luana ergueu o queixo com dignidade.
Minha vida não é definida por contas bancárias ou propriedades, Sr. Henrique. Enquanto eu tiver minha dignidade e as pessoas que amo estiverem seguras, você não pode me destruir verdadeiramente. A resposta dele veio de forma inesperada. Em vez da crueldade calculada que ela esperava, Henrique ficou em silêncio por um longo momento, observando-a com uma intensidade que a deixou desconfortável. Você realmente acredita nisso? Perguntou ele, e pela primeira vez sua voz carregava algo que poderia ser dúvida genuína. Acredito. Então vamos testar essa convicção. Henrique voltou para sua mesa e pegou um documento. Aceite trabalhar para mim. Trabalhar para você? Preciso de alguém para cuidar da propriedade rural que comprei recentemente. Alguém que entenda de agricultura, que saiba lidar com a terra. Ele estendeu o documento para ela. Salário generoso, moradia incluída, benefícios completos. Luana pegou o papel e leu rapidamente. O salário oferecido era realmente generoso, mais que o triplo do que ela conseguia ganhar vendendo pêssegos. A moradia era uma casa na própria propriedade, descrita como ampla e confortável. E em troca, você trabalha para mim, segue minhas ordens, prova que está disposta a engolir seu orgulho quando necessário. Os olhos dele brilharam com malícia. E eu deixo Samuel seguir seus sonhos em Manaus sem interferências. Sua tia pode ficar na propriedade atual sem mais problemas. Era uma armadilha sofisticada. Henrique estava oferecendo soluções para todos os problemas que ele mesmo havia criado. Mas o preço era sua independência e dignidade. Por quanto tempo? 1 ano. A resposta foi rápida, como se ele já tivesse tudo planejado. 1 ano sob meu emprego, seguindo minhas regras, vivendo em minha propriedade. E depois? Depois você estará livre para ir embora com uma quantia substancial de dinheiro e excelentes referências. Luana leu o contrato mais cuidadosamente. Em termos legais, parecia legítimo. Não havia cláusulas claramente abusivas, embora ela suspeitasse que a realidade seria muito diferente do que estava escrito no papel. Preciso de tempo para pensar. Você tem até amanhã ao meio-dia? Henrique voltou para junto da janela. Ah, e Luana? Se aceitar, será melhor que se prepare para descobrir coisas sobre você mesma que talvez prefira não saber. A ameaça velada pendeu no ar entre eles. Luana dobrou o contrato e guardou na bolsa simples que carregava. Por que está fazendo isso? Perguntou ela mais uma vez. Henrique ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma estranha vulnerabilidade. Porque você é uma anomalia que não deveria existir, e eu preciso entender como é possível. Era a resposta mais honesta que ele havia dado, e também a mais perturbadora. Luana saiu da sala com a sensação de que havia vislumbrado algo profundamente perturbado na psique daquele homem. Uma necessidade doentia de provar que sua visão cínica do mundo estava correta, mesmo que isso significasse destruir a única evidência do contrário. Na viagem de volta para casa, ela observou pela janela do ônibus a paisagem amazônica que sempre havia sido seu refúgio e força. As árvores, o rio, a terra vermelha, tudo que representava estabilidade e continuidade em sua vida estava prestes a ser deixado para trás se ela aceitasse a proposta de Henrique. Mas quando chegou em casa e viu Dona Neide preparando o jantar com água trazida em baldes de uma nascente distante, porque o fornecimento havia sido cortado, quando recebeu o telefonema de Samuel dizendo que havia encontrado outro envelope com documentos sobre a proposta de trabalho em Manaus, ela soube que sua escolha já estava feita. Naquela noite, ela se sentou na varanda pela última vez como uma mulher livre, observando as estrelas e se perguntando em que tipo de cativeiro dourado estava prestes a se colocar. Henrique Vasconcelos havia conseguido criar uma situação onde a única forma de proteger quem ela amava era se entregar aos caprichos dele. Era uma vitória para ele. Mas Luana estava determinada a provar que ele havia subestimado gravemente a força que pode vir da verdadeira dignidade humana. Se ele queria testá-la, ela estava pronta para o desafio. O que ela não sabia era que Henrique também estava se preparando para descobertas que abalariam as fundações de tudo que ele acreditava sobre si mesmo e sobre o mundo. A jovem camponesa que ele pensava poder quebrar
estava prestes a se tornar o espelho que refletiria de volta todas as fissuras de sua própria alma. A manhã em que Luana assinou o contrato amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o próprio céu estivesse em luto pela decisão que ela havia sido forçada a tomar. Com uma mala simples contendo suas poucas roupas e alguns objetos de valor sentimental, ela se despediu de Dona Neide e da única vida que conhecera. Não se preocupe comigo, tia. É apenas 1 ano e depois voltarei para casa. Neide segurou as mãos da sobrinha com força, seus olhos marejados. Tome cuidado com esse homem, minha filha. Há uma escuridão nele que me assusta. Samuel havia partido para Manaus na véspera, após uma despedida carregada de promessas de que esperaria por ela e de que aquela separação temporária não mudaria nada entre eles. Luana sabia que ele estava genuinamente grato pela oportunidade que havia recebido, mesmo suspeitando da fonte. Era um homem bom demais para entender completamente a manipulação da qual haviam sido vítimas. Henrique chegou pessoalmente para buscá-la, dirigindo uma caminhonete de luxo adaptada para estradas rurais. Ele observou a mala pequena de Luana com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. É tudo que você tem? É tudo que preciso. Durante o trajeto até a propriedade rural que ele havia adquirido, eles mantiveram um silêncio tenso. Luana observava a paisagem conhecida pelos últimos 16 anos de sua vida, gravando cada detalhe na memória. Não sabia quando voltaria a vê-la novamente. A Fazenda Esperança, como Henrique havia renomeado a propriedade, ficava a 40 quilômetros de Santarém, numa região isolada cercada por floresta densa. Era um lugar de beleza selvagem, mas também de solidão profunda. A casa principal era uma construção moderna e imponente, completamente fora de lugar na paisagem rústica amazônica. Esta será sua moradia, disse ele, apontando para uma casa menor, a cerca de 500 metros da residência principal. A casa era realmente confortável, muito melhor que qualquer lugar onde Luana havia morado antes. 2 quartos, cozinha equipada, sala ampla com móveis novos. Mas havia algo clinicamente frio no ambiente, como se fosse um cenário montado em vez de um lar. Suas responsabilidades estão descritas aqui. Henrique entregou-lhe uma lista detalhada. Você começará amanhã às 5 da manhã. Luana leu a lista e sentiu o estômago apertar. As tarefas eram numerosas e algumas claramente desnecessárias. Cuidar da horta, alimentar os animais, limpar as instalações, organizar o depósito, mas também atividades como manter o jardim da casa principal e preparar relatórios diários das atividades. Era evidente que algumas das obrigações eram criadas apenas para mantê-la ocupada e sob controle. Se eu tiver dúvidas, estarei aqui para supervisionar pessoalmente seu trabalho. O sorriso dele não chegou aos olhos. Muito pessoalmente. As primeiras semanas foram um teste de resistência física e psicológica. Henrique havia criado um sistema de trabalho deliberadamente exaustivo, onde Luana mal tinha tempo para respirar entre uma tarefa e outra. Ele aparecia em momentos aleatórios para verificar seu trabalho, sempre encontrando algo para criticar ou reprovar. Os tomates não estão alinhados corretamente, disse ele numa manhã, observando a horta impecavelmente cuidada. Refaça todo o canteiro. As galinhas parecem agitadas. Deve ser sua culpa de alguma forma. Descubra o problema e resolva. O relatório de ontem tinha 2 erros de português. Para alguém que se considera digna, você deveria ter mais cuidado com detalhes. Cada crítica era calculada para humilhar, para reduzir sua autoestima aos poucos. Luana percebeu rapidamente que não se tratava de um trabalho normal, mas de um experimento psicológico cruel, onde ela era tanto a cobaia quanto o objeto de estudo. Mas havia momentos em que a máscara de Henrique escorregava, revelando contradições em seu comportamento que a intrigavam. Uma tarde ela cortou profundamente a mão enquanto reparava uma cerca. Quando ele a encontrou tentando estancar o sangramento, sua reação foi imediata e intensa. Por que não me chamou imediatamente? Sua voz carregava uma preocupação genuína que contrastava com a frieza habitual. Não achei que fosse necessário incomodar o patrão. Não seja idiota. Venha aqui.
Com cuidado surpreendente, Henrique limpou e enfaixou o ferimento, demonstrando conhecimentos médicos básicos que ele claramente preferia manter escondidos. Suas mãos eram firmes, mas gentis, e por um momento, Luana vislumbrou o homem que ele poderia ser se não fosse consumido por suas próprias obsessões. "De onde aprendeu a fazer curativo?" perguntou ela. A pergunta o fez parar abruptamente, como se ela tivesse tocado um nervo sensível. Conhecimento básico qualquer pessoa deveria saber, mas ela havia notado a hesitação, a forma como seus olhos se desviaram quando ela fez a pergunta. Havia alguma história ali, algum segredo que ele guardava cuidadosamente. À noite, sozinha em sua casa, Luana começou a manter um diário mental das contradições que observava em Henrique. Ele a tratava com crueldade deliberada durante o dia, mas ela havia notado que ele sempre garantia que ela tivesse comida de qualidade, que a casa estivesse sempre bem aquecida, que não lhe faltasse nada em termos de necessidades básicas. Era como se ele quisesse quebrar seu espírito, mas não conseguisse tolerar a ideia de que ela sofresse fisicamente. Uma noite, enquanto organizava alguns documentos na casa principal conforme suas instruções, ela descobriu uma fotografia esquecida entre os papéis. Era a imagem de um homem mais velho, de cabelos brancos e expressão gentil, vestindo jaleco médico e rodeado por crianças sorridentes em que parecia ser um hospital. "Meu avô", disse a voz de Henrique atrás dela, fazendo-a dar um pulo de susto. "Desculpe, eu não quis bisbilhotar. A foto caiu dos documentos quando eu estava..." "Ele era médico", continuou Henrique, ignorando as desculpas dela. "Um dos melhores pediatras da região. Dedicou a vida a cuidar de crianças carentes." Havia algo profundamente melancólico na voz dele. Luana segurou a fotografia com cuidado, observando o rosto bondoso do homem mais velho. "Você se parece com ele." "Não." A resposta foi rápida e áspera. "Eu não tenho nada dele." "Ele ainda está vivo?" "Partiu há 5 anos." Henrique pegou a fotografia das mãos dela com mais cuidado do que demonstrava em relação a qualquer outra coisa. "Morreu desapontado comigo." A confissão escapou antes que ele pudesse se conter, e Luana pôde ver o arrependimento imediato em seus olhos. Era como se ele tivesse revelado mais sobre si mesmo do que pretendia. "Por que desapontado?" "Porque eu escolhi dinheiro em vez de medicina. Porque me tornei exatamente o tipo de pessoa que ele desprezava." A amargura em sua voz era palpável. "Ele queria que eu seguisse seus passos, que usasse minhas habilidades para ajudar pessoas. Em vez disso, me tornei um empresário que manipula e destrói vidas por capricho." Era a primeira vez que Henrique demonstrava autoconsciência sobre a crueldade de suas ações. Luana sentiu algo se mover em seu peito. Não pena exatamente, mas uma compreensão de que a escuridão que ele carregava talvez não fosse inteiramente inata. "Ainda há tempo para mudar", disse ela suavemente. Henrique riu, um som amargo e sem alegria. "Não para pessoas como eu. Alguns caminhos, uma vez escolhidos, não têm volta." "Não acredito nisso." "Porque você ainda acredita em contos de fadas." Ele guardou a fotografia em uma gaveta, trancando-a com chave. "Mas eu vou curar você dessa ilusão." Apesar das palavras duras, Luana havia percebido algo fundamental. Por baixo da crueldade calculada, existia um homem em guerra consigo mesmo. Henrique não estava apenas tentando quebrar sua fé na bondade humana. Ele estava tentando justificar para si mesmo as escolhas que havia feito e o homem em que havia se tornado. Era uma revelação que mudou sutilmente a dinâmica entre eles. Luana começou a ver suas provocações cruéis, não apenas como ataques, mas como gritos desesperados de alguém que havia perdido a fé em sua própria capacidade de ser uma pessoa melhor. Isso não tornava o que ele fazia menos doloroso, mas lhe dava uma perspectiva diferente sobre como resistir. Em vez de apenas suportar passivamente seus ataques, ela começou a responder de formas que o forçavam a confrontar suas próprias contradições. "Por que não contrata uma pessoa especializada para cuidar da horta, se é tão importante que seja perfeita?" perguntou ela, após mais uma crítica desnecessária. "Porque você precisa aprender que perfeição exige esforço. Ou porque você quer ter certeza de que sempre há algo para criticar, independente da qualidade do trabalho."
A observação o pegou desprevenido. Por um momento, ele ficou sem resposta, e ela pôde ver a irritação e algo que poderia ser admiração brigando em sua expressão. Você está ficando insolente. Estou ficando cansada de jogar um jogo onde as regras mudam sempre que estou prestes a vencer. Era um jogo perigoso que ela estava jogando, mas Luana havia percebido que Henrique respondia com mais respeito quando ela o enfrentava do que quando se submetia passivamente. Era como se parte dele realmente quisesse que ela resistisse, que provasse que sua fé na dignidade humana era mais forte que seus métodos de tortura psicológica. As semanas continuaram com essa nova dinâmica. Ele criando situações para humilhá-la, ela encontrando formas de manter sua dignidade enquanto o forçava a examinar suas próprias motivações. Era um cabo de guerra emocional onde ambos estavam descobrindo coisas sobre si mesmos que não esperavam encontrar. E lentamente, quase imperceptivelmente, algo começou a mudar na forma como Henrique a olhava. A crueldade calculada começou a dar lugar a uma curiosidade mais profunda, como se ele estivesse começando a ver nela não apenas um objeto de experimentação, mas uma pessoa real cuja resistência o intrigava e talvez o inspirava. Era apenas o começo de uma transformação que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. A jovem que ele tentava quebrar estava, sem saber, plantando sementes de mudança no coração do homem que acreditava estar além da redenção. O terceiro mês na Fazenda Esperança trouxe mudanças sutis, que nenhum dos dois estava disposto a admitir abertamente. Henrique continuava criando tarefas desnecessárias e fazendo críticas injustas, mas suas visitas à propriedade haviam se tornado mais frequentes e suas conversas com Luana mais longas. Era como se ele estivesse lutando contra uma curiosidade genuína sobre aquela mulher que se recusava a ser quebrada. Luana, por sua vez, havia desenvolvido uma estratégia de resistência passiva que o frustrava profundamente. Em vez de reagir com raiva às suas provocações, ela respondia com uma serenidade que parecia deixá-lo ainda mais irritado do que suas respostas diretas anteriores. Os relatórios desta semana estão mal organizados, disse ele numa manhã de segunda-feira, folheando papéis que ela sabia estarem perfeitamente em ordem. Se o senhor puder me mostrar especificamente o que está errado, ficarei feliz em corrigir. Não é minha função ensinar o que deveria ser óbvio. Então presumo que, na verdade, não há nada errado, e o senhor está apenas procurando motivos para exercer sua autoridade. A observação calma e direta o deixou visivelmente irritado. Henrique havia descoberto que a serenidade imperturbável de Luana era mais desafiadora que qualquer confronto direto. Você está se tornando presunçosa. Estou me tornando eficiente, há uma diferença. Foi nesse mesmo dia que aconteceu o incidente que mudaria profundamente a dinâmica entre eles. Luana estava reparando o telhado do galpão de ferramentas quando uma das telhas se soltou, fazendo-a perder o equilíbrio. A queda foi violenta e ela aterrissou de forma inadequada, sentindo uma dor lancinante irradiar pela perna direita. Henrique, que havia chegado para mais uma de suas inspeções, encontrou-a no chão tentando se levantar, mas claramente em agonia. Não se mova. A transformação em sua voz foi instantânea. A autoridade irritada deu lugar a uma competência médica que ela jamais havia visto nele. Onde dói? A perna. Acho que posso ter quebrado alguma coisa. Com cuidado profissional, Henrique examinou a lesão, suas mãos se movendo com a precisão de alguém treinado em anatomia. Ele testou reflexos, verificou amplitude de movimento, palpou ossos com uma técnica que era claramente fruto de educação médica formal. Não está quebrado, mas é uma entorse grave no tornozelo. Pode haver ligamentos danificados. Ele falava mais para si mesmo que para ela, em um tom totalmente diferente do que costumava usar. Precisa de raio-x para descartar fratura pequena e imobilização imediata. Sem hesitar, ele a pegou no colo e a carregou até a caminhonete. Durante todo o trajeto até o hospital de Santarém, manteve um monólogo técnico sobre tratamento de lesões ortopédicas que revelava conhecimentos muito mais profundos que os primeiros socorros básicos que qualquer leigo poderia ter. No hospital,
algo ainda mais revelador aconteceu. Os médicos que a examinaram tratavam Henrique como um colega, fazendo perguntas técnicas e pedindo sua opinião sobre o caso. Ele discutiu detalhes do tratamento com uma fluência que só vinha de anos de educação médica. Dr. Henrique, disse um dos ortopedistas, faz tempo que não o vemos por aqui. Como vão os negócios? Bem, obrigado por perguntar, Fernando. Luana observou tudo em silêncio, percebendo que havia descoberto o segredo que Henrique guardava tão cuidadosamente. Ele não era apenas alguém que havia aprendido alguns primeiros socorros. Ele era um médico formado que havia abandonado a profissão. O raio-x confirmou sua avaliação inicial, entorse grave, mas sem fratura. Durante o tratamento, ela o observou interagir com a equipe médica, notando como ele se animava ao discutir casos e procedimentos. Era como vê-lo voltar à vida, após meses de observá-lo interpretando o papel de empresário frio e calculista. «Por que não me contou que era médico?» perguntou ela durante a volta para a fazenda. Henrique ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. «Porque não sou mais», disse finalmente. «Fui médico um dia, agora sou outras coisas. Mas o conhecimento está todo ali. A paixão também. Conhecimento sem aplicação não vale nada. E paixão? Paixão é um luxo que pessoas como eu não podem se dar. Pessoas como você? Pessoas que tomaram decisões que não têm volta». Nos dias seguintes, enquanto Luana se recuperava da lesão, ela notou uma mudança sutil no comportamento de Henrique. Ele ainda vinha verificar seu trabalho, mas agora também trazia livros médicos que deixava casualmente espalhados pela casa principal, onde ela podia vê-los. Era como se, tendo revelado seu segredo, ele quisesse que ela entendesse mais sobre aquela parte de sua vida que ele havia abandonado. Uma tarde, enquanto descansava na varanda, ela o encontrou lendo um jornal médico sobre novas técnicas de reabilitação fisioterapêutica. «É interessante?» perguntou ela, um pouco desatualizado para meu gosto. Ele fechou a revista abruptamente. «Por que pergunta?» «Curiosidade. Deve ser difícil ficar longe de algo que claramente o apaixona». «Não me apaixona mais». «Mentiroso». A palavra saiu antes que ela pudesse se conter. Henrique a encarou com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser divertimento. «Está me chamando de mentiroso?» «Estou observando que quando você fala de medicina, é a primeira vez que vejo vida real em seus olhos. Todo o resto, os negócios, o controle, a crueldade, parece um personagem que você está interpretando». Era uma observação perigosamente perspicaz, e ambos sabiam disso. Talvez porque pessoas como você forcem pessoas como eu a interpretar personagens. Ou talvez pessoas como você escolham interpretar personagens porque é mais fácil que ser vulnerável. O diálogo havia tomado uma direção que nenhum dos dois havia planejado. Havia uma honestidade crua na conversa que contrastava com os jogos psicológicos dos meses anteriores. «E você?» perguntou Henrique. «Não está interpretando também? A camponesa digna que nunca perde a compostura? A mártir que se sacrifica pelos outros?» A pergunta atingiu algo sensível em Luana. Ela ficou em silêncio, considerando se havia verdade naquela observação. «Talvez», admitiu ela finalmente. «Talvez todos nós interpretemos versões de nós mesmos que achamos mais toleráveis que a verdade. E qual seria a sua verdade?» «Que às vezes tenho medo de não ser forte o suficiente para suportar tudo isso. Que às vezes quero desistir e aceitar que você estava certo sobre mim desde o começo». Era a primeira vez que ela admitia vulnerabilidade, e o efeito em Henrique foi visível. Sua expressão se suavizou de uma forma que ela jamais havia visto. «Mas você não desiste», disse ele suavemente. «Não. Porque desistir seria confirmar something que eu me recuso a acreditar sobre a natureza humana». «E o que seria?» «Que somos todos fundamentalmente egoístas, que a bondade é apenas um luxo que deixamos de lado quando a vida fica difícil. Que você tinha razão quando disse que todo mundo tem um preço». Henrique ficou em silêncio por um longo momento, observando-a com uma intensidade nova. «E se você estiver errada? E se eu provar que você é tão fraca quanto qualquer outra pessoa?»
Então você terá perdido a única pessoa que ainda acredita que você pode ser melhor do que é. A resposta o atingiu como um soco. Henrique se levantou abruptamente e caminhou até a borda da varanda, olhando para a floresta que se estendia além da propriedade. Você não me conhece o suficiente para ter essa fé em mim. Talvez. Mas conheço o suficiente para ver que você está em guerra with a person que poderia ser. E conheço o suficiente para saber que essa guerra está te destruindo por dentro. E por que você se importa? Era a pergunta que ela também havia se feito. Por que se importava with the redenção de um homem que havia tornado sua vida um inferno? Por que sentia compaixão por alguém que havia atacado deliberadamente everything que ela amava? Porque vi você cuidar do meu ferimento with more gentileza do que muitos médicos demonstram. Porque vi você lendo literatura médica with a paixão que você claims não sentir mais. Porque vi você interagir with outros médicos e noticed como você se transforma quando fala sobre healing em vez de destruição. Essas são observações, não motivos para se importar. Você tem razão. Luana olhou diretamente em seus olhos. O verdadeiro motivo é que acredito que toda pessoa tem capacidade para a redenção e que desistir de qualquer pessoa, mesmo você, seria desistir de parte da minha própria humanidade. A confissão pendeu entre eles como uma ponte que nenhum esperava encontrar. Henrique a encarou por um longo momento e ela pôde ver algo mudando em sua expressão. Não exatamente suavidade, mas uma rachadura na armadura que ele havia construído ao redor de si mesmo. Você é tola, disse ele finalmente, mas sua voz não tinha sua crueldade usual. Provavelmente. E ingênua. Possível. E teimosa além de qualquer medida razoável. Definitivamente. Apesar de si mesmo, Henrique quase sorriu. Era quase imperceptível, sumindo antes que ela pudesse registrar completamente, mas ela havia visto. Volte para o trabalho amanhã, disse ele, retornando ao tom habitual. E pare de me psicanalizar. Você não tem qualificação. Sim, senhor. Mas enquanto ele se afastava, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. O experimento que ele havia projetado para quebrá-la estava lentamente se transformando em algo mais complexo. Uma descoberta mútua de que nenhum deles era exatamente quem alegava ser. Naquela noite, Luana escreveu em seu diário mental mais uma observação. Henrique Vasconcelos não era apenas um homem tentando provar sua fraqueza. Ele era um homem tentando provar para si mesmo que estava além da salvação. E sua recusa teimosa em acreditar nisso estava começando a aterrorizá-lo mais que qualquer desafio direto à sua autoridade. Enquanto isso, em sua casa luxuosa, mas fria, Henrique se viu incapaz de parar de pensar em suas palavras. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu lembrar por que havia amado medicina, por que havia acreditado uma vez que curar outros poderia dar significado à sua vida. E pela primeira vez desde a partida de seu avô, ele se perguntou se era possível que encontrasse um caminho de volta àquela versão de si mesmo. Se alguém pudesse lhe mostrar esse caminho, talvez fosse uma jovem teimosa, que se recusava a parar de acreditar em possibilidades que ele havia dado por perdidas. As mudanças começaram de forma tão sutil que inicialmente Luana pensou que estava imaginando coisas. Primeiro foi a música médica, que apareceu tocando baixinho no rádio da casa principal, quando ela chegou para trabalhar na manhã de segunda-feira. Depois foram os livros sobre agricultura sustentável que surgiram na mesa de centro, marcados com pequenos papéis indicando técnicas que poderiam melhorar a produtividade da horta. Henrique ainda fazia suas inspeções diárias, ainda encontrava motivos para criticar seu trabalho, mas havia uma qualidade diferente em suas interações. As críticas eram mais construtivas, as sugestões mais práticas. Era como se ele estivesse lutando entre seu desejo de mantê-la sob controle e um impulso crescente de realmente ensinar e orientar. O canteiro de tomates está melhor esta semana, comentou ele numa manhã de quinta-feira, examinando as plantas que haviam crescido notavelmente sob os cuidados de Luana. Obrigada, senhor. Você implementou as técnicas de espaçamento que deixei marcadas no livro? Ela assentiu, surpresa que ele havia admitido ter deixado as informações propositalmente para ela.
Funcionou bem. As plantas têm mais espaço para se desenvolver. Era uma conversa quase normal, sem as provocações cruéis que haviam caracterizado seus primeiros meses ali. Luana se pegou, observando-o mais atentamente, tentando entender o que estava mudando. A resposta veio de forma inesperada, numa tarde em que ela estava organizando medicamentos veterinários no galpão. Henrique apareceu carregando uma caixa de suprimentos médicos que ela não havia solicitado. "Para que é isso?" perguntou ela. "Primeiros socorros, para o trabalho da fazenda." Mas quando ele começou a organizar os materiais, ela notou que não eram apenas bandagens e antissépticos básicos. Havia seringas, medicamentos antibióticos, até mesmo um pequeno kit de suturas. Isso vai além de primeiros socorros básicos. Henrique hesitou por um momento antes de responder. A cidade mais próxima fica longe. Se acontecer alguma emergência, é melhor estar preparado. "O senhor tem autorização para usar esses medicamentos?" "Tenho conhecimento, mas não pratica medicina há anos." Conhecimento médico não expira, Luana. É como andar de bicicleta. Era a primeira vez em meses que ele usava seu nome sem ironia ou crueldade. O som dele em sua voz gentil a surpreendeu. Naquela mesma semana, ela descobriu que Henrique havia estado fazendo visitas discretas às propriedades vizinhas. Dona Carmen, que morava na fazenda ao lado, mencionou casualmente quando Luana encontrou-a na cidade. "Seu patrão é um homem interessante. Veio aqui ontem verificar como estava o Joãozinho." Joãozinho era o neto de Dona Carmen, um menino de 7 anos que havia nascido com uma deficiência cardíaca congênita e precisava de cuidados médicos constantes. "Verificar como?" Examinou o menino, conversou comigo sobre os medicamentos. Até mesmo ajustou a dosagem de um remédio que não estava funcionando bem. Disse que tinha experiência com problemas similares. Luana sentiu algo se mover em seu peito. "Ele cobrou alguma coisa?" "Nada. Disse que estava na vizinhança e queria conhecer melhor a região." Dona Carmen sorriu. "É um médico muito bom. Joãozinho gostou dele imediatamente." Quando Luana retornou à fazenda naquela tarde, encontrou Henrique na varanda lendo um jornal médico. Ela decidiu confrontá-lo diretamente sobre o que havia descoberto. Soube que foi visitar Joãozinho. Ele não ergueu os olhos do jornal. "Faz parte de conhecer a vizinhança." "E examinar uma criança com cardiopatia também faz parte de conhecer a vizinhança?" Agora ele a olhou e ela pôde ver uma defensividade familiar em seus olhos. O menino precisava de ajuda. Ninguém mais na região tem conhecimento médico adequado. Então o senhor decidiu ajudar. Decidir é uma palavra forte. Eu simplesmente respondi a uma necessidade. Luana se sentou na cadeira ao lado da dele na varanda. "Por que tem tanta dificuldade em admitir que fez algo bom?" "Porque good intentions não apagam bad actions, e porque uma boa ação não transforma alguém em uma boa pessoa. Mas muitas boas ações podem." Henrique fechou o jornal e a observou com aquela intensidade que ela havia aprendido a reconhecer, como se ele estivesse tentando entender algo sobre ela que permanecia um mistério. "Você realmente acredita nisso?" "Acredito. Acredito que cada choice que fazemos nos move em uma direção ou outra, e acredito que nunca é tarde demais para começar a fazer choices melhores." "Even para alguém que passou meses systematically torturando você?" A pergunta was brutally honest, e Luana appreciated a honestidade. Especially para alguém assim, because demonstra que change é possível even nas circunstâncias mais improváveis. Eles ficaram em silence por alguns minutos, observando o sun começar a set sobre a floresta. Era um silence confortável, different do tension que had characterized seus earlier interactions. "Luana?" he said finally. E again seu name sounded different em sua voz. "Sim?" "O que happened to seus pais? Você mentioned que they partiu quando você era criança, mas never explained os circumstances." Era a primeira personal question ele had asked, que wasn't designed para humiliate ou manipulate her. Ela took um moment para consider how much to share. "Eles partiu numa tempestade quando eu tinha 8 anos. Papai was um fisherman, e they foram caught em um storm unexpected no rio. They never conseguiu voltar para casa." "I'm sorry." O simple expression de sympathy,
without agenda or mockery, surprised her more than qualquer grand gesture could have. Obrigada. Dona Neide, my tia, took me and raised me as if eu fosse her própria daughter. Ela taught me que sometimes as piores things que happen to us can lead to as melhores discoveries about ourselves e others. Wise woman. Very wise. Ela also taught me que every person tem story que explains how they became who they are. E que understanding that story doesn't excuse bad behavior, must pode help us find compassion for the person underneath. Henrique stared at her for a long moment. Are you trying para understand my story? Apenas se você quiser contar. Another long silence, então he began para speak, slowly e hesitantly, as if as words were being pulled from him against his will. Meu avô queria que eu seguisse seus passos. Medicina era tudo para ele. Não apenas uma carreira, mas uma vocação. Ele passou anos me preparando, me ensinando, compartilhando sua visão de como eu poderia fazer uma diferença no mundo. E você amava isso. Amava profundamente. Mas quando chegou a hora de escolher uma especialidade, meus pais intervieram. Eles disseram que pediatria, o que meu avô fazia, não paga o suficiente para sustentar uma família adequadamente. Eles queriam que eu buscasse cirurgia ou dermatologia, algo mais lucrativo. Então você escolheu pressão familiar sobre paixão pessoal. Pior, não escolhi nenhum dos dois. Em vez de lutar pelo que acreditava ou aceitar a orientação deles, abandonei medicina completamente. Disse a mim mesmo que era bom demais para me comprometer, que se não pudesse praticar exatamente o que queria, não praticaria nada. E foi para os negócios em vez disso. Construí um império, fiz milhões, provei que podia ter sucesso em qualquer coisa que escolhesse buscar. Sua voz estava amarga, exceto que o sucesso parecia cinza em minha boca. Cada dia que não estava curando pessoas, era um dia em que estava traindo tudo que meu avô havia me ensinado sobre propósito e significado. So you became angry at world que forced você para make that choice. Angry at myself for making it. Angry at others for seeming para be comfortable with compromises que I couldn't accept. Angry at people like você who seemed para have found meaning and dignity in simple lives que I had rejected as insufficient. Now Ela understood. His cruelty toward her hadn't just been about proving a philosophical point. It had been about punishing her for having something que he had lost, a sense de purpose e peace que came from living according para her values instead de external expectations. And now? Now I've spent so long being angry que I don't know how para be anything else. I've hurt pessoas, including você, because I was determined para prove que my cynicism was justified. If I couldn't find meaning in life, então meaning must not exist. But você are starting para question that, aren't você? You make it hard, not para. A confissão pendeu entre eles, crua e honesta. Luana sentiu algo se mover em seu peito. Não exatamente perdão, mas talvez o começo de compreensão. Henrique, disse ela suavemente, o que aconteceu hoje com Joãozinho, isso se sentiu bem, não foi? Ele assentiu relutantemente. Melhor que qualquer coisa que senti em anos. Então talvez seja a hora de parar de se punir por escolhas passadas e começar a fazer escolhas melhores. Não é tão simples. Fiz coisas terríveis. Para você, para outros. Alguns danos não podem ser desfeitos. Verdade. Mas isso não significa que você não pode parar de causar novos danos e começar a criar algo positivo. Quando o sol finalmente se pôs completamente, eles se sentaram juntos na escuridão crescente, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Pela primeira vez desde que ela havia chegado à fazenda, Luana sentiu algo como esperança de que sua situação pudesse evoluir para algo mais saudável. E pela primeira vez desde a partida de seu avô, Henrique se permitiu considerar que talvez, apenas talvez, redenção ainda fosse possível, mesmo para alguém que havia caído tão baixo quanto ele. Nenhum dos dois estava pronto para admitir ainda, mas algo mais profundo estava começando a se desenvolver entre eles. O que havia começado como um experimento cruel estava lentamente se transformando em uma jornada mútua de descoberta e cura. E embora a estrada à frente ainda fosse difícil, ambos estavam começando a ver
que ela poderia levar a algum lugar melhor do que onde haviam começado. O 5º mês na Fazenda Esperança trouxe mudanças que nenhum dos dois podia mais ignorar. Henrique havia estabelecido uma clínica médica improvisada no galpão principal, oficialmente para cuidados veterinários, mas na prática atendia pessoas da região inteira que vinham buscar ajuda médica que não conseguiam encontrar ou pagar em outros lugares. Luana observava tudo com crescente admiração. O homem que havia passado meses tentando quebrar seu espírito, agora dedicava horas todos os dias, cuidando de crianças com febre, idosos com problemas de pressão, trabalhadores com ferimentos. Havia uma transformação profunda acontecendo, e ela sabia que de alguma forma fazia parte dela. Mas havia outro segredo que ela vinha guardando cuidadosamente. Nas últimas semanas, ela havia começado a sentir sensações estranhas na perna que havia sido ferida. Pequenos formigamentos, movimento involuntário dos dedos, até mesmo flashes de sensação, que a medicina havia dito serem impossíveis após sua lesão original. A verdade era que Luana nunca havia perdido totalmente a mobilidade da perna. O diagnóstico inicial havia sido incorreto, influenciado pelo estado de choque e pelos primeiros exames inadequados. Mas ela havia mantido a aparência de deficiência porque sabia que isso tocava algo profundo em Henrique, algo que o motivava a cuidar dela de uma forma que talvez não fizesse se ela estivesse completamente bem. Era uma manipulação sutil, ela admitia para si mesma, mas com propósitos muito diferentes dos jogos cruéis que ele havia jogado com ela. Ela queria dar a ele a chance de se redimir através do cuidado, a oportunidade de ser o médico compassivo que seu avô havia sonhado que ele se tornasse. Numa tarde particularmente quente, enquanto ajudava Henrique a organizar medicamentos para sua clínica improvisada, ela sentiu um movimento mais forte na perna. Sem pensar, deu um pequeno passo para trás, quando uma caixa começou a cair, esquecendo momentaneamente de manter a aparência de limitação. Henrique notou imediatamente. Luana. Sua voz era cuidadosa, controlada. Como você se moveu agora há pouco? Ela sentiu o pânico crescer. Foi instinto. Às vezes o corpo reage mesmo quando a mente sabe que não deveria. Ele a observou com aqueles olhos que ela havia aprendido a ler tão bem. Havia suspeita ali, mas também algo mais. Esperança, talvez. Posso examinar sua perna? Não era realmente uma pergunta. Com cuidado profissional, ele testou reflexos, amplitude de movimento, resposta a estímulos. Suas mãos eram gentis, mas precisas, e ela podia ver sua expressão mudando gradualmente, conforme descobria o que ela havia estado escondendo. Há quanto tempo? Perguntou ele finalmente. O quê? Há quanto tempo você sabe que está se recuperando? Luana fechou os olhos, não havia mais como esconder. Algumas semanas, talvez um mês. E não me contou por quê. Ela o olhou diretamente, decidindo que apenas a honestidade completa serviria naquela situação. Porque queria que você tivesse a chance de ser quem realmente é. Porque sabia que cuidar de alguém que precisava estava ajudando você a encontrar um caminho de volta para si mesmo. A confissão pendeu entre eles como uma ponte delicada. Henrique recuou, sua expressão passando por várias emoções. Surpresa, raiva, confusão e algo que poderia ter sido admiração. Você me manipulou. Sim. Por meses. Sim. Para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Para que você tivesse a oportunidade de escolher se tornar uma pessoa melhor. Henrique caminhou até a janela, olhando para a paisagem que havia se tornado tão familiar nos últimos meses. Quando se virou novamente, sua expressão era complexa. Isso é uma das coisas mais manipuladoras e mais compassivas que alguém já fez por mim. Peço desculpas pela manipulação, mas não me arrependo de ter lhe dado a chance de encontrar sua redenção. Mesmo sabendo que eu poderia ter continuado sendo cruel, que poderia ter usado sua vulnerabilidade aparente contra você, esse era o risco, mas achei que valia a pena correr. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia descoberto. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma vulnerabilidade que ela nunca havia ouvido antes.
Você sabia que eu estava me apaixonando por você? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ela sentiu o coração acelerar, uma mistura de pânico e algo mais profundo que não queria nomear. O quê? Você ouviu. Nos últimos meses, observando sua força, sua compaixão, sua recusa em ser quebrada, eu me apaixonei por você. E agora descubro que pelo menos parte da pessoa por quem me apaixonei estava interpretando um papel. Não era um papel, Henrique. A vulnerabilidade que você viu, a necessidade de cuidado, a gratidão por sua gentileza, tudo isso era real. A única coisa que escondi foi o grau exato da minha recuperação física. Mas por que me contar agora? Por que não posso mais viver uma mentira? Porque você merece conhecer a verdade sobre a pessoa que talvez esteja começando a sentir algo por você também. A confissão saiu antes que ela pudesse se conter. Nos meses convivendo com Henrique, vendo-o lutar consigo mesmo, observando sua transformação gradual de predador cruel para healer compassivo, ela havia desenvolvido sentimentos que a confundiam e a aterrorizavam. Como pode sentir alguma coisa por alguém que tornou sua vida um inferno? Porque vi quem você realmente é por baixo de toda a raiva e amargura. Porque vi o médico compassivo que seu avô queria que você se tornasse. Porque vi você cuidar de Joãozinho, de Dona Carmen, de mim, com uma gentileza que você pensava ter perdido para sempre. Henrique caminhou lentamente até ela, parando tão perto que ela podia sentir seu perfume e ver cada detalhe de seus olhos escuros. Luana, preciso que você entenda uma coisa. O que eu sinto por você não é gratidão pela sua compaixão ou admiração pela sua força. É amor. Amor real, profundo, incondicional. O tipo de amor que me assusta, porque me faz querer ser uma pessoa melhor do que sei que posso ser. Henrique, e se você pode sentir mesmo uma fração disso por mim, apesar de tudo que fiz, então talvez possamos encontrar uma forma de construir algo real juntos, algo baseado em verdade e honestidade, não em jogos ou manipulações. Luana sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Você tem ideia do quanto eu quero acreditar nisso? Então acredite. Deixe-me provar para você que posso ser o homem que você viu em mim, mesmo quando eu não conseguia ver em mim mesmo. Foi nesse momento que ouviram o som de carros se aproximando. Pela janela, eles viram uma comitiva de veículos de luxo estacionando em frente à casa principal. Do primeiro carro desceu Rodrigo Vasconcelos, acompanhado por Márcia e mais 3 homens de terno que Luana não reconheceu. Meus pais, murmurou Henrique, e ela pôde ver toda a atenção retornar ao seu corpo. E pelo número de carros trouxeram advogados. O que eles querem? Provavelmente me levar de volta para a cidade. Devem ter ouvido falar da clínica, das pessoas que venho atendendo. Isso não se alinha com a imagem que eles querem manter da família. Luana sentiu um medo frio se instalar em seu estômago. Após meses de progresso doloroso, mas real, a interferência da família de Henrique poderia destruir tudo o que eles haviam construído. O que vamos fazer? Henrique a olhou com uma determinação que ela jamais havia visto nele. Vamos lutar. Vamos lutar por nós, pela chance de construir algo real, pela oportunidade de eu continuar sendo o homem que você me ajudou a me tornar. Ele segurou suas mãos com firmeza. Luana, eu não sei o que eles vieram fazer, mas sei que não vou deixar que levem embora a única coisa real que aconteceu na minha vida em anos. Você me deu de volta minha alma, e eu vou proteger isso, e você com tudo que tenho. Enquanto caminhavam juntos em direção à casa principal para enfrentar o que quer que a família Vasconcelos havia vindo fazer, Luana sentiu uma mistura de medo e esperança. Os próximos momentos determinariam se o amor que havia florescido entre eles seria forte o suficiente para sobreviver às pressões do mundo exterior. A batalha real estava apenas começando, mas pela primeira vez em meses, eles enfrentariam juntos como parceiros em vez de adversários, unidos na luta por um futuro que finalmente parecia possível. Do lado de fora, Rodrigo Vasconcelos observava a casa, onde seu filho havia se isolado por meses, com uma expressão que misturava preocupação paterna e cálculo empresarial. Havia chegado a hora de trazer Henrique de volta à realidade.
mesmo que isso significasse destruir qualquer conexão que ele havia desenvolvido com aquela jovem camponesa que, de alguma forma, havia conseguido virar sua vida de cabeça para baixo. A confrontação com a família Vasconcelos aconteceu na sala principal da casa, um ambiente tenso, onde o luxo dos móveis contrastava com a simplicidade da vida que Henrique havia escolhido nos últimos meses. Rodrigo observou o filho com uma mistura de desapontamento e preocupação, enquanto Márcia mantinha uma expressão fria, que Luana reconheceu como a fonte de muito da frieza que Henrique havia demonstrado nos primeiros meses. Henrique, isso precisa parar imediatamente, disse Rodrigo sem preâmbulos. Soubemos que você está brincando de médico aqui na floresta, atendendo pessoas que nem sequer podem pagar por tratamento adequado. Isso é uma mancha na reputação da família. Não estou brincando de nada, pai. Estou exercendo a profissão para a qual me formei. A profissão que você abandonou por escolha própria há anos, retrucou Márcia. E esta... Ela olhou para Luana com desdém mal disfarçado. Esta camponesa que você mantém aqui, os vizinhos estão comentando, está prejudicando nossas relações sociais e de negócios. Luana sentiu o impulso de se defender, mas Henrique se adiantou antes que ela pudesse falar. Luana não é mantida aqui. Ela é uma funcionária competente que tem cuidado desta propriedade melhor que qualquer administrador profissional que vocês poderiam contratar. E quanto às relações sociais e de negócios, talvez seja a hora de questionarmos se vale a pena manter relações com pessoas que julgam outros pela origem social. A rispidez na voz de Henrique surpreendeu até mesmo Luana. Era a primeira vez que ela o via enfrentar diretamente a autoridade dos pais. Você perdeu completamente o juízo, disse Márcia. Esta fase romântica de brincar de salvador dos pobres precisa acabar. Você tem responsabilidades com a empresa, com a família, com seu futuro. Meu futuro é minha escolha. Não quando suas escolhas afetam o patrimônio e a reputação que levamos gerações para construir, interveio Rodrigo. Trouxemos os advogados porque vamos transferir suas responsabilidades na empresa para seu primo Fábio. Você claramente não tem mais condições de tomar decisões racionais. A revelação atingiu como um raio. Luana compreendeu que não se tratava apenas de uma visita de reprimenda. Era uma tentativa de golpe familiar para remover Henrique completamente de qualquer posição de poder. Vocês não têm autoridade para isso, disse Henrique, mas havia uma hesitação em sua voz que revelava incerteza sobre os aspectos legais da situação. Na verdade, temos, disse um dos advogados abrindo uma pasta de documentos. Suas ações recentes, abandono das responsabilidades empresariais, estabelecimento de uma clínica não licenciada, convivência inadequada com funcionários, podem ser interpretadas como evidência de instabilidade mental e comportamento que prejudica os interesses da empresa. Isso é ridículo. É estratégico, corrigiu Rodrigo. E definitivo. Você pode continuar brincando de médico do mato aqui na sua fazenda, mas sem acesso aos recursos familiares, sem nossa proteção financeira ou legal. Vamos ver quanto tempo dura essa fase quando você tiver que enfrentar a realidade do mundo real. Luana observou Henrique processar o que estava acontecendo. Era um golpe calculado para forçá-lo a escolher entre sua nova vida e a segurança que o dinheiro da família proporcionava. Durante meses, ele havia usado recursos familiares para tornar possível sua transformação. Agora, precisaria decidir se estava realmente comprometido com a mudança ou se voltaria ao conforto da vida anterior quando as coisas ficassem difíceis. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntou ele. Não há decisão a ser tomada, disse Márcia. As transferências já estão em processo. Você pode vir conosco agora e retomar suas responsabilidades adequadas, ou pode ficar aqui e descobrir como é viver sem nossa proteção. Foi nesse momento que Luana tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo ela mesma. Senhor Rodrigo, disse ela, dirigindo-se diretamente ao pai de Henrique. Posso fazer uma pergunta? Rodrigo a olhou com desdém. O que uma funcionária da fazenda teria a perguntar que fosse relevante para questões familiares? Quantas vidas o senhor salvou na sua carreira empresarial?
A pergunta pegou todos desprevenidos. Rodrigo franziu a testa. Isso é uma impertinência. É uma pergunta genuína. Porque nas últimas semanas vi seu filho salvar a vida de pelo menos 6 pessoas que não teriam acesso a cuidados médicos adequados de outra forma. Vi ele diagnosticar corretamente uma condição cardíaca em uma criança que outros médicos haviam perdido. Vi ele devolver a esperança a famílias que haviam perdido a fé na possibilidade de cuidados de saúde dignos. Isso não tem relevância econômica, disse um dos advogados. Talvez não para vocês, mas tem relevância humana e tem relevância para o legado que vocês deixarão. Luana olhou diretamente para Márcia. A senhora mencionou reputação familiar. Qual reputação prefeririam ter? A de pessoas que acumularam riqueza ou a de pessoas que usaram sua riqueza para fazer diferença real na vida de outros? Você está sendo ingênua, disse Márcia. O mundo não funciona com boas intenções. Talvez não, mas pode funcionar melhor se pessoas com recursos escolherem usar esses recursos para algo além de acumular mais recursos. Henrique observou a troca com crescente admiração. Luana estava lutando por ele de uma forma que ele jamais havia experimentado, não com manipulação ou pressão, mas com argumentos sobre valor e propósito que tocavam questões fundamentais sobre o que tornava uma vida valiosa. Pai, disse ele finalmente, você conheceu meu avô. Você sabe que tipo de homem ele era, que tipo de legado ele deixou. O que você acha que ele pensaria desta conversa? A menção ao avô trouxe uma mudança sutil na expressão de Rodrigo. Por um momento, a dureza empresarial deu lugar a algo mais vulnerável. Seu avô vivia em um mundo diferente, Henrique. Um mundo mais simples. Não, pai. Ele vivia no mesmo mundo que nós, mas escolheu interagir com ele de forma diferente. Escolheu usar suas habilidades para curar em vez de acumular, para construir em vez de conquistar. E morreu sem deixar riqueza significativa para a família. Mas deixou algo mais valioso. Deixou um exemplo de como é possível usar nossa vida para algo maior que nossos próprios interesses. Luana viu lágrimas se formarem nos olhos de Henrique quando ele falou sobre o avô, e compreendeu que aquela conversa era tanto sobre honrar a memória do homem que ele havia amado, quanto sobre defender suas próprias escolhas. Vocês podem cortar meu acesso aos recursos familiares, continuou Henrique. Podem me retirar da empresa, podem até mesmo me deserdar completamente, mas não podem me impedir de escolher viver uma vida que tenha significado em vez de apenas lucro. E como pretende sobreviver sem nossa proteção? Perguntou Rodrigo. Com trabalho, com as próprias mãos, do jeito que bilhões de pessoas sobrevivem todos os dias. Henrique olhou para Luana. Com a ajuda de pessoas que entenderam há muito tempo que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias. Era o momento de verdade que todos haviam estado aguardando. Rodrigo e Márcia trocaram olhares, comunicando-se silenciosamente, da forma que apenas casais de muitos anos conseguem fazer. Você tem certeza disso? Perguntou Rodrigo finalmente. Nunca tive tanta certeza de nada em minha vida. Então você está escolhendo ela, disse Márcia olhando para Luana. E esta vida primitiva em vez de sua própria família. Estou escolhendo me tornar o homem que sempre deveria ter sido. Se isso significa perder o apoio da família, então essa é uma consequência que estou disposto a aceitar. Os advogados começaram a organizar papéis, preparando documentos que formalizariam a separação de Henrique dos negócios familiares. Mas antes que pudessem prosseguir, Rodrigo ergueu a mão. Esperem. Ele observou o filho por um longo momento. Henrique, há algo que você não sabe. Algo sobre seu avô. A mudança de tom fez todos pararem. O que você não sabe é que seu avô deixou uma herança. Não dinheiro. Você está certo sobre isso. Mas ele deixou uma propriedade em testamento, uma clínica abandonada em Santarém que ele comprou anos antes de morrer, sonhando que um dia você pudesse usá-la para continuar seu trabalho. Henrique ficou em choque. O quê? Ele nunca desistiu da esperança de que você voltasse à medicina. Mesmo quando você escolheu os negócios, mesmo quando brigaram antes da partida dele, ele manteve aquela propriedade em seu nome. Márcia parecia saber da informação,
mas não estava feliz em vê-la revelada. Rodrigo, você não pode estar considerando... Estou considerando que talvez nosso filho esteja certo sobre algumas coisas. Rodrigo se dirigiu diretamente a Henrique. A clínica precisa de reformas, equipamentos, licenciamento adequado. Isso custaria uma fortuna para ser estabelecido corretamente. Pai, eu posso conseguir... Ou... Rodrigo o interrompeu. A empresa pode financiar o projeto como um investimento em responsabilidade social. Uma clínica comunitária operada pela família Vasconcelos, servindo populações carentes da região amazônica. A proposta pegou todos desprevenidos. Era uma solução que honrava tanto a herança do avô quanto os interesses práticos da família. Por que faria isso? Perguntou Henrique. Porque talvez eu tenha passado tanto tempo construindo riqueza que esqueci para que serve a riqueza. Rodrigo olhou para Luana. E porque sua funcionária fez algumas observações sobre legado que me fizeram pensar. Há condições, acrescentou Márcia rapidamente. A clínica operária sob supervisão familiar seria uma extensão legítima de nossos negócios, não um projeto pessoal. E Luana? Perguntou Henrique. O que tem ela? Ela faz parte de minha vida agora. Se querem que eu volte a trabalhar com a família, ela vem comigo. Rodrigo observou Luana com nova atenção. Em que capacidade? Henrique segurou a mão dela. Como minha esposa, se ela aceitar. O pedido de casamento chegou no meio de uma negociação familiar, mas Luana pôde ver nos olhos de Henrique que não era estratégico. Era completamente sincero. Henrique, começou ela, sei que não é o momento ideal ou o lugar ideal. Sei que nossa história começou da pior forma possível, mas também sei que nos últimos meses você me ajudou a encontrar quem eu realmente sou. E sei que quero passar o resto da minha vida tentando ser digno da fé que você teve em mim. Márcia pareceu prestes a protestar, mas Rodrigo a deteve com um gesto. Responda à pergunta dele, disse ele a Luana. Você o aceita como marido? Luana olhou ao redor da sala, para os advogados com seus documentos legais, para Márcia com sua expressão de desaprovação mal disfarçada, para Rodrigo com sua curiosidade genuína sobre sua resposta. Finalmente, olhou para Henrique, vendo nele não o homem cruel que havia tornado sua vida um inferno meses antes, mas o homem compassivo que ele havia escolhido se tornar. Aceito, disse ela simplesmente. Os meses seguintes trouxeram mudanças que transformaram não apenas suas vidas, mas toda a região de Santarém. A clínica Dr. Eduardo Vasconcelos, nomeada em homenagem ao avô de Henrique, foi estabelecida como um centro médico comunitário de última geração, oferecendo cuidados gratuitos para famílias carentes, enquanto também funcionava como centro de treinamento para estudantes de medicina de universidades próximas. Luana, que havia completado secretamente um curso de agronomia através de educação à distância, durante os meses na fazenda, estabeleceu um programa de agricultura sustentável que ensinava famílias rurais a maximizar a produtividade de pequenas propriedades. Seu programa de hortas medicinais fornecia plantas curativas para a clínica, criando um ciclo integrado de cuidados de saúde e sustentabilidade ambiental. Henrique descobriu que a medicina comunitária oferecia satisfações que ele jamais havia experimentado em sua vida empresarial anterior. Cada vida salva, cada família ajudada, cada jovem médico treinado representava um impacto tangível que ia muito além de lucros trimestrais. Samuel retornou de Manaus para trabalhar na clínica como fisioterapeuta, trazendo experiência em reabilitação esportiva, que se mostrou valiosa para trabalhadores rurais com lesões ocupacionais. Sua presença inicial criou alguma tensão, mas ele e Luana conseguiram manter uma amizade respeitosa, baseada em compreensão mútua de que suas vidas haviam tomado direções diferentes. Dona Neide mudou-se para uma casa próxima à clínica, onde estabeleceu um jardim de plantas medicinais, que se tornou tanto um recurso terapêutico quanto um centro de educação sobre medicina tradicional amazônica. Suas receitas de família foram documentadas e integradas aos protocolos de tratamento da clínica, quando apropriado.
O casamento de Luana e Henrique aconteceu 18 meses depois de seu primeiro encontro traumático na estrada de Pêssegos. A cerimônia foi realizada na própria clínica, com pacientes e funcionários como convidados. Dr. Carlos Drummond, que se havia tornado mentor de Henrique em medicina comunitária, oficiou a cerimônia. Durante a festa, Rodrigo fez um discurso que surpreendeu até mesmo Márcia, por sua honestidade emocional. "Meu filho me ensinou algo importante", disse ele. "Ensinou-me que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que deixamos para trás. E que às vezes as pessoas que menos esperamos podem nos mostrar quem realmente podemos ser." Márcia, que havia resistido às mudanças por meses, finalmente encontrou seu lugar no novo arranjo familiar, estabelecendo um programa de bolsas de estudos para estudantes de medicina de famílias carentes. Era uma forma de honrar a memória do sogro que ela havia respeitado, mesmo quando não entendia suas escolhas. 3 anos após o casamento, a Clínica Dr. Eduardo Vasconcelos havia se tornado um modelo nacional de medicina comunitária. Delegações médicas de outras regiões vinham estudar seus métodos integrativos, e universidades estabeleceram programas de intercâmbio para treinar estudantes em cuidados de saúde culturalmente sensíveis. Luana deu à luz gêmeos, Eduardo e Maria, que cresceram brincando entre as hortas medicinais e os corredores da clínica, absorvendo desde cedo a compreensão de que privilégio vem acompanhado de responsabilidade social. Henrique nunca se esqueceu das lições dolorosas de seus primeiros meses com Luana. Em seu escritório na clínica, ele mantinha uma foto da barraca de Pêssegos onde haviam se conhecido, não como lembrete de conquista, mas como memória de humildade, um testemunho de como o amor verdadeiro às vezes emerge das cinzas de nossos piores momentos. Em reuniões médicas nacionais, ele frequentemente contava sua história não como uma narrativa romântica, mas como um exemplo de como a medicina pode ser uma prática de redenção pessoal tanto quanto cura física. Suas apresentações sobre medicina comunitária eram sempre as mais disputadas, não apenas pelo conteúdo técnico, mas pela honestidade crua sobre sua própria transformação. Luana desenvolveu sua própria reputação como especialista em agricultura sustentável amazônica. Seus programas de treinamento rural haviam aumentado a produtividade agrícola regional em mais de 40%, enquanto, simultaneamente, melhoravam a conservação do solo e a biodiversidade. Universidades agrícolas convidavam-na regularmente para palestras sobre desenvolvimento rural integrado. Samuel abriu sua academia de boxe comunitária, onde treinava jovens em risco social, enquanto também fornecia fisioterapia para a clínica. Casou-se com uma enfermeira que conheceu durante um curso de primeiros socorros, e seus filhos cresceram como melhores amigos dos filhos de Luana e Henrique. Dona Neide tornou-se uma figura quase mítica na região, conhecida tanto por sua sabedoria sobre plantas medicinais, quanto por sua habilidade de mediar conflitos familiares. Aos 65 anos, ela mantinha uma energia incansável, supervisionando jardins medicinais e mentoreando jovens mulheres interessadas em agricultura sustentável. Dr. Carlos Drummond, reconhecendo o potencial da clínica, mudou-se permanentemente para Santarém, onde estabeleceu um programa de residência médica que se tornou um dos mais competitivos do país. Médicos recém-formados competiam por vagas que ofereciam treinamento tanto em medicina de alta qualidade quanto em responsabilidade social. A própria Santarém transformou-se. O que começou como uma cidade regional com recursos médicos limitados tornou-se um destino para turismo médico responsável, onde pessoas vinham tanto para tratamento quanto para aprender sobre medicina integrativa. A economia local floresceu, mas de forma sustentável, com empregos que respeitavam tanto as tradições culturais quanto as necessidades modernas. 5 anos após seu casamento, Henrique e Luana estabeleceram a Fundação Dr. Eduardo Vasconcelos, dedicada à expansão de medicina comunitária para regiões isoladas da Amazônia. A fundação operava clínicas móveis que levavam cuidados médicos a comunidades ribeirinhas, programas de telemedicina que conectavam médicos urbanos com pacientes rurais
e iniciativas educacionais que treinavam agentes comunitários de saúde. A história de sua transformação tornou-se lenda local, contada e recontada em versões cada vez mais elaboradas. Mas aqueles que os conheciam pessoalmente sabiam que a verdadeira magia não estava na narrativa romântica, mas na consistência diária de suas escolhas de usar privilégio para servir outros. Em sua 10ª Wedding Anniversary, celebrada novamente na clínica com toda a comunidade presente, Henrique fez um discurso que resumiu a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. Há 10 anos, eu era um homem que havia perdido sua alma, tentando provar que almas não existiam. Luana me ensinou que a redenção não é algo que merecemos ou conquistamos. É algo que escolhemos a cada dia, através de pequenos atos de compaixão e coragem. Ela também me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre 2 pessoas imperfeitas que escolhem crescer juntas em direção a algo maior que elas mesmas. Luana, segurando os gêmeos de 7 anos que haviam crescido bilíngues em português e nas tradições médicas tanto modernas quanto tradicionais, respondeu com sua própria reflexão, e que nosso trabalho como seres humanos é escolher conscientemente qual dessas capacidades nutriremos em nós mesmos e encorajaremos em outros. Enquanto falava, ela olhou ao redor da clínica repleta de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho deles, pacientes que haviam recebido cuidados que salvaram vidas, estudantes que haviam aprendido que medicina pode ser uma prática de justiça social, famílias que haviam descoberto dignidade econômica através de agricultura sustentável. Henrique me ensinou que todas as pessoas carregam dentro de si tanto a capacidade para grande crueldade quanto para grande bondade. Mas mais importante, continuou ela, ele me ensinou que o amor pode ser tanto um ato de fé quanto de paixão. Às vezes, amar alguém significa acreditar que eles podem se tornar melhor que são, mesmo quando eles próprios perderam essa fé. A celebração continuou até altas horas, com música tradicional amazônica, misturada com apresentações dos jovens boxeadores de Samuel e exposições das plantas medicinais cultivadas por Dona Neide. Era uma festa que celebrava não apenas um casamento, mas uma comunidade inteira, que havia crescido ao redor do compromisso de 2 pessoas de transformar suas vidas em instrumentos de cura e serviço. Quando finalmente todos foram para casa e o casal ficou sozinho na quietude da clínica, eles caminharam pelas instalações que haviam construído juntos, salas de exame equipadas com tecnologia moderna, jardins medicinais que floresciam sob cuidados tradicionais, dormitórios onde estudantes de medicina aprendiam que curar outros exige primeiro curarmos a nós mesmos. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Henrique, observando a lua se refletir nas janelas da clínica. Me arrependo da dor que causamos um ao outro no início, respondeu Luana honestamente. Mas não me arrependo do caminho que percorremos. Às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar quem realmente somos. E quem somos nós? Somos 2 pessoas que descobriram que nossos piores momentos podem se tornar nossos maiores presentes, se tivermos coragem para aprender com eles, em vez de apenas sobreviver a eles. Henrique assentiu, compreendendo a profundidade de sua observação. Sua história não era um conto de fadas sobre amor conquistando tudo, mas uma narrativa mais complexa e real sobre como 2 pessoas podem escolher crescer além de seus piores impulsos para criar algo significativo juntas. Enquanto observavam as luzes da cidade piscando ao longe, ambos sabiam que ainda havia muito trabalho a fazer. Havia comunidades a servir, estudantes a treinar, sistemas de saúde a reformar, injustiças a combater. Mas eles enfrentariam esses desafios como haviam aprendido a enfrentar tudo, juntos com humildade, com propósito e com a compreensão de que as maiores conquistas da vida não vêm do que acumulamos para nós mesmos, mas do que contribuímos para outros. A lua cheia banhava a clínica em luz suave, iluminando o lugar onde 2 vidas quebradas haviam encontrado uma forma de se tornarem inteiras novamente, não através da ausência de feridas, mas através da escolha de usar essas feridas para curar outros. E na quietude da noite amazônica,
com os sons da floresta fornecendo uma sinfonia natural, eles sabiam que sua história, que havia começado com crueldade e manipulação, havia se tornado algo belo e significativo através da simples, mas poderosa escolha de escolher amor, perdão e serviço em vez de raiva, orgulho e interesse próprio. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Luana e Henrique tenha tocado seus corações e mostrado como o amor verdadeiro pode transformar até mesmo as situações mais difíceis. Para continuar esta jornada emocional conosco, temos preparado uma playlist especial, com histórias igualmente cativantes. Se gostaram desta narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar aquele like no vídeo, que nos ajuda muito a continuar trazendo essas histórias que falam direto à alma. Todos os dias trazemos conteúdos únicos que exploram a complexidade da vida e o poder transformador do amor verdadeiro. Não percam nossos próximos vídeos e deixem nos comentários de que cidade estão assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam.